é engraçado a gente observar o fanatismo que ronda o bolsonarismo. Mas como surgem os fanáticos? A antropologia tem uma resposta bem interessante. Eu sou Felipe Sopi e esse é o Drops de Sociologia. Antes de começar, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Vem comigo. O antropólogo Victor Turner nos diz que há muitas formas de relacionamento humano. Tem um relacionamento que é do homem contra o próprio homem. O seu fim é a guerra. É aquele relacionamento que eu quero destruir o outro, negar ao outro o direito. É um tipo de relacionamento social. O segundo é o da sociedade cotidiana, na qual os sujeitos estão relacionados por papéis sociais. Eu sou filho, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou professor, eu sou aluno. São relações sociais também. O Victor Turner dá a este tipo de relacionamento social o nome de sociedade. Há um terceiro, o da communitas. A communitas é aquela relação social que não é a principal na sociedade. É aquela que está do lado do fraco no movimento social. Como assim? Se eu tenho uma sociedade patriarcal e conservadora, o poder principal está ao lado dos homens. O poder do fraco está ao lado da mulher. E dos outros entes que são vítima nesse sistema. A gente não precisa ir tão longe. Por exemplo, a communitas, ou para a communitas surgir, é preciso que os sujeitos se liguem como pessoas, que eles se sintam atraídos por suas histórias de vida, por suas experiências comuns, não pelos seus papéis sociais, como é no caso da sociedade. Na sociedade brasileira, nós podemos enxergar movimentos assim. São aqueles movimentos que ligam pessoas pelo lugar de fala, por exemplo. Pessoas que dividem histórias. Mulheres, negros, homossexuais, lésbicas, deficientes. Pessoas para a qual a sociedade não está preparada ou não quer ver, ou finge não querer ver, que esconde, que faz lei contra. Se não faz lei contra, de fato, na letra, faz na sociedade. Ora, no caso específico do bolsonarismo, o que a gente pode enxergar é que ele é feito por pessoas de diferentes classes sociais, mas que repartem um sentimento de reacionário ou um movimento reacionário frente aos avanços sociais. Eles não querem avanços, eles querem retornar. Eles são mais que conservadores, porque os conservadores, por exemplo, podem ser conservadores em relação à república. Então, se eu sou a favor da república, eu não quero que esse sistema mude, eu sou um conservador. Se eu sou do império e não quero que esse sistema mude, eu sou um conservador do império. O reacionário é aquele sujeito que quer retornar a um passado mítico, que só funciona na cabeça dele. Pode ser sentimento de perda de poder, de espaço. Eu tinha todo o espaço do mundo, agora eu não tenho. Eu poderia colocar em prática todos os meus planos, agora eu não posso. É aquele sujeito que resta. São esses sujeitos que parece que nós encontramos no bolsonarismo, né? Aqueles que têm saudade da ditadura, por exemplo. Aquele que glorifica uma ordem social através da violência. Ora, no Brasil, a violência é marca da sociedade. Há pessoas que lutam para diminuí-la. Há outras que lutam para mantê-la, e este é o caso.
é a morte, é o assassinato do outro, é a destruição do outro. Mas, como eu disse, fora da realidade, tanto do passado quanto do presente. É imaginário, dos mais grosseiros, dos mais tristes. Ora, estes sujeitos vão se ligar por esta experiência, porque a comunitas não diz respeito só ao fraco, mas diz respeito também àquele sujeito que se vê como forte. A gente vê exemplos disso no caso. Qual é o nome do cara que matou a Sharon Tate? Ai, meu pai. O Charles Manson. Que vai chegar, se unir a um grupo, ou pessoas vão se unir a ele em busca de uma experiência, e que vai resultar numa perversidade, que é o assassinato da atriz Sharon Tate, que estava grávida. É o caso também daquele pastor que vai fundar a Jonestown, na Guiana. Sabe por que isso acontece? Porque ali, pessoas que estavam fracas, ou que se sentiam fracas, ou que se sentiam à margem, se juntaram. E eles poderiam viver uma experiência interessante. Sabe qual é o problema disso? É que a comunitas não dura sempre, ou não dura para sempre. Uma das características da comunitas é a falta de estrutura. Se a sociedade tem muita estrutura, a comunitas tem pouca. Mas as pessoas não aguentam viver sem estrutura. Elas precisam de ordem. A ordem se impõe nas relações e vira uma sociedade. Quando eu tenho um líder, que pode ser um líder bom, interessante, a favor dos fracos, como foi Antônio Conselheiro, eu tenho uma comunitas de sujeitos à margem que se unem, se tornam fortes com crenças positivas. Mas se eu tenho pessoas com experiências de vidas amargas, perversas, por interesses privados, que não ligam para o outro só para o seu poder, eu vou criar, de fato, sociedades perversas. O fim da família Manson foi a prisão. O fim de Jonestown foi o assassinato dos seus membros pelo próprio líder. No bolsonarismo, nós temos um líder que comparte o sentimento de amargura, de maldade, da lógica da violência, no qual esses sujeitos se sentem representados. Esta comunitas do mal, esta comunitas perversa, não pode se estruturar, porque ela pode ter fim perverso. A gente viu um caso nos Estados Unidos, a invasão à Casa Branca. Olha a confusão que foi. Este é um resultado. Se o Trump tivesse sido eleito, este grupo ganharia, reeleito no caso, este grupo ganharia mais força. No caso brasileiro, os democratas estão lutando para que este sujeito perverso não ganhe. Por quê? O que ele deseja é o golpe. É impor esta imagem, esta ideia perversa de mundo violento, de autoritarismo sobre todos. Falar mal dos outros dois poderes, como ele faz, tentar subjugar a mulher, são marcas desta perversidade presente. Abrir templos em meio à pandemia são marcas dessa perversidade. Então, há pastores envolvidos nisso também. A comunitas coloca em relação sujeitos de diversas classes sociais. Que uma coisa fique evidente, já que nós estamos falando de fanatismo. Este povo acredita que está certo. Tanto acreditam que fala em nome da moral, de Deus, da Bíblia. De Deus, da Bíblia e da moral? Não. Da moral imaginária que eles têm. Da visão que eles têm de mundo, de que o mundo deveria ser. O fanatismo não aceita o outro. E ele se inventa e se arvora na negação do outro. Ou para negar o outro. Ele quer destruir o outro, porque só ele está certo. Por sorte, acredito eu, que as pessoas estão percebendo isso. E pulando do barco, ou se atentando para o fato de que nós precisamos cuidar da democracia, porque na democracia se atinge ou se permite a pluralidade
de vozes, a alternância de poder. A comunicação permite a diferença. O fanático não permite a diferença. O fanatismo, este bolsonarista, que me parece já em destruição, está cada vez mais criando inimigos, Sabe por quê? Porque ele tenta se estruturar. E conforme ele tenta se estruturar, ele precisa negar o outro. O que se evidencia aí é que ele pode estar fraco. E eu espero mesmo que ele tenha um fim. Mas não um fim que esconda essa perversidade. Um fim que desfaça, que a desfaça. Sabe por quê? Porque aí o que vai acontecer é que em um momento de crise, ela não vai aparecer, as pessoas vão se educar, as pessoas vão se pensar. Se ela está só escondida, em qualquer outro momento de crise, ela vai aparecer de novo. Esse é um daqueles momentos que nós precisamos prestar atenção e precisamos dar nome aos bois. Não é um tempo comum no Brasil onde a nossa educação permite que a gente saia de conflitos aqui e ali. É um momento para a gente aprender a lidar com a realidade tal como ela é, sem esconder, sem dourar a pílula. Nós precisamos sim pensar o quanto nossa sociedade é violenta, o quanto nossa sociedade age para anular o outro. Porque o fanatismo bolsonarista não surgiu do nada. Ele é também um pouco da nossa face perversa. Então pense, reflita. E eu espero vocês na próxima. Se gostou do vídeo, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Até mais.